Olá, meus amores e minhas amoras, bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário qual você vai estar assistindo essa videoaula comigo, Kleber Whittaker. Videoaula, dessa vez, vinda do baralho cigano. Né? Se você chegou até aqui, é porque você já passou pelo curso, pelo menos em boa parte da teoria, né, desse curso de baralho cigano, que traz você para uma imersão bastante importante dentro dessa egrégora fabulosa, dentro dessa cultura rica e poderosa. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Kleber Whittaker, sou bruxo, mago, umbandista, oraculista já há alguns anos e também ministro cursos de baralho cigano, tarô, magia das velas, magia com baralho, baralho Lenormand e baralho com regência cigano com regência dos orixás. Tá? Meu telefone de contato é 8257-8086, também para WhatsApp e consultas completas, sejam elas online ou presencial, certo? Bora lá? Para a carta número 1 do baralho cigano. Para quem já chegou até aqui, já sabe a diferença entre baralho cigano tradicional e baralho cigano Lenormand, não é verdade? Então vamos começar aí com a carta número 1. Carta número 1 é a carta do mensageiro, que fala do início de um ciclo que vem chegando muito rápido para você. O mensageiro é sempre trazendo coisas rápidas. Sabe aquela mensagem que o castigo vem a cavalo? Porque com significado de pressa, de aceleração, é exatamente isso que remete à carta do mensageiro. São mensagens, notícias, acontecimentos que estão chegando rápido até você. Pode remeter a pessoas? Pode, depende do contexto da sua leitura, mas é sempre muito algo que está chegando ou iniciando na sua vida de uma maneira muito rápida, tá? Carta número 2. A carta número 2 é a carta do trevo. No Lenormand vem o trevo. No baralho cigano tradicional vem a carta dos obstáculos, que é um caminho cheio de pedrinha. O que quer dizer isso? As duas se remetem à mesma função. Aqui no Lenormand, o trevo fala de sorte, né? Sorte, mas quando que a gente precisa de sorte? Quando a gente está passando por algum momento desagradável, algum momento difícil, algum momento ali meio que turbulento, complicado, e que você precisa, sim, de uma injeção de sorte, de ânimo, de motivação para enfrentar esses obstáculos. É exatamente isso que vem no baralho cigano tradicional, aquele caminho de obstáculos, de pedrinhas, falando para você, olha, são pequenos obstáculos que são fáceis de você superar, são fáceis de você transpor, desde que você tenha calma e o pezinho no chão, tá? Então os dois remetem à sorte diante de um momento difícil. São pequenos obstáculos que o universo está te ajudando a transpor e a superar, ok? Carta número 3, a carta do navio. A carta do navio, ela fala de mudanças, de migrações, de transformações também a nível de pensamento e emoção. Ela fala para que você faça uma limpeza mental, para que você possa acalmar o maremoto das suas emoções e trazer estabilidade para esse navio da vida, da sua vida. O navio representa instabilidade, por isso que há necessidade de você fazer uma limpeza mental, porque o navio sempre está embaixo de nuvens ou em nevoadas, né? Que remete à consciência, inconsciência, comunicação, expansão e criatividade. E sobre o mar, que geralmente nunca está calmo como esse aqui, né? Geralmente ele está mais revolto. Mas exatamente isso, é para você limpar a sua mente, filtrar seus pensamentos negativos, para que você acalme as suas emoções e assim tranquilize esse navio. Olha como esse navio está equilibrado, para que você consiga ter uma visão melhor dos teus problemas, consiga fazer uma análise mais fria, calculista do seu problema e assim consegue ter foco e direcionamento muito mais fácil, tá? Ele fala de viagens, pequenas ou grandes, fala de mudança de casas, residências ou trabalho, depende do contexto da sua leitura, tá? Mas fala de foco e discernimento. E traz o número 3, que também é o número da comunicação. Então fale, use a comunicação a seu favor nesse momento, certo?
Carta número 4, a carta da casa. Uma carta extremamente positiva que fala dos seus alicerces, fala da construção dos seus objetivos, construção do seu caminho de vida, que precisa ser tijolinho por tijolinho, né? Não podemos pular processos para que essa estrutura tenha sustentabilidade, tenha segurança e firmeza. Então, a gente precisa trabalhar essa firmeza desde os alicerces. Ela traz o número 4 por isso, que é o número do alicerce, do equilíbrio, das bases, dos 4 elementos, dos 4 pontos cardeais. Tá certo? Ela pode falar com relação à tua família, ao meio familiar ou ao meio profissional, com relação à estrutura do seu trabalho. Ela também fala dessa casa aqui, onde habita o teu ser, onde habita a tua essência, onde habita o teu divino, a tua deusa e o teu Deus. Isso também é uma casa, né? Então também fala da estrutura, das condições dessa casa. Então depende do contexto da sua leitura, certo? E eu sempre digo, olha, para a próxima carta, carta da árvore, né? A carta número 5, sempre falo, o oráculo cigano, ele não é apenas uma coisa decoreba, onde você pega uma apostila, decora os significados das cartas. Não, esse símbolo tem, essa imagem, ela é sagrada, então ela tem uma conexão intuitiva com você, sim. Olhe para essa carta, observe as cores, observe os detalhes, o ambiente onde se encontra essa imagem sagrada, porque o baralho cigano é feito de fauna e flora, aonde intuitivamente o povo cigano absorvia essa mensagem, transpôs para o papel, para que através daí pudessem analisar o passado, entender o presente e prever o futuro das pessoas, dos consulentes. Então esse oráculo ele tem vida, ele fala com você, mas para isso acontecer, você precisa se conectar com ele. Então pegue esse oráculo, olhe para essa imagem, mentalize isso e absorva a mensagem que ele tem para te dizer. Isso é um trabalho de conexão e expansão intuitiva também, que vai te ajudar bastante aí para sua leitura. Carta número 5, carta da árvore, fala de colheita, fala de processos, né? Que para você colher alguma coisa boa, seja no trabalho, seja nos seus projetos, seja nos seus estudos, você primeiro precisa começar do início e não pode pular processos. Todo e qualquer processo que você passe é um degrau que você está subindo, que você está assim, crescendo e indo adiante, e que é muito importante para que lá na frente você chegue ao seu objetivo com base, com estrutura, com solidez, né? Então vamos cuidar das raízes, do plantio, das raízes, para que germine, floresça, cresça uma árvore estruturada e possa dar bons frutos. Ou seja, seus projetos e seus trabalhos precisam ter uma boa estrutura de base, precisam ser avaliados e trabalhados, estruturados passo a passo, para que lá na frente você possa colher os frutos financeiros ou de reconhecimento do seu trabalho. Seja isso em qualquer âmbito da vida, tá? É uma carta que fala de inteligência psíquica, onde você precisa ter a frieza e a esperteza para lidar com essa colheita com sabedoria, para que ela dure o máximo de tempo possível, ou para que ela perdure, ou para que ela resista a algum tipo de situação, né? Fala de saúde, que você precisa cuidar das suas bases ou não, para que possa dar bons frutos. Fala que está chegando o momento da sua colheita, ou que você tem que esperar um pouquinho mais. Então depende muito do contexto da sua leitura, mas basicamente ela fala sobre isso, além de falar também das suas raízes genealógicas, fala dos seus ancestrais, das suas raízes espirituais, fala também das suas vidas passadas, dependendo do teu contexto, do teu grau de conexão e do contexto da sua leitura, tá certo? Próxima carta, carta das nuvens, que vem falando de preocupações passageiras rápidas. Assim como as nuvens passam, as dificuldades também, as preocupações também. O que difere é a maneira como a gente vivencia esse momento da vida, né? Como a gente encara e a postura que a gente toma diante disso. As nuvens, por que eu falo sobre isso? Porque as nuvens, ela remete ao elemento ar. O elemento ar fala de inconsciente, consciente,
comunicação, criatividade, expansão. E exatamente em cima disso fala que a sua cabeça está enevoada, cheia de dúvidas, cheia de problemas, ideias que não são movimentadas e preocupações. E isso vai passar, então você fique tranquilo, desapegue de algumas coisas que não são importantes para você nesse momento, porque quando essa névoa passar, você vai ter uma visão mais clara de tudo que estava fora do lugar na sua vida, tudo que estava desorganizado na sua vida e que precisa ser organizado e colocado cada coisa no seu devido lugar. Sejam na questão financeira, na questão material, profissional, na questão pessoal, ou seja, pessoas, cada pessoa no seu devido lugar, porque muita máscara vai cair, né? E você vai ter noção da verdade de cada um. E aí você vai poder se posturar diante disso também, tá? É isso. Vamos para a carta da cobra? Uma das cartas mais temidas do baralho cigano, a de número 7. A cobra, geralmente as pessoas delimitam ela, ou limitam ela a traição, falsidade, ataque, a falsas amizades, a perigo, a envenenamento vindo por terceiros, segundos. A coligação sexual também. Porém, a carta da cobra ela vai muito além disso, muito além disso. Como eu falei, o povo cigano é um povo rico em cultura, em sabedoria, e eles não iriam se limitar somente a esses pequenos detalhes humanos, terrenos, materiais. Eles vão muito além disso, né? Como eu falei, é uma conexão intuitiva e espiritual. Então a cobra, no mundo egípcio, por exemplo, lá no templo egípcio, era usado como proteção espiritual, né? Como intuição, como perspicácia, sensibilidade. Então a cobra ela fala também não só da transformação que vem de dentro para fora, das mudanças, mas ela fala da espiritualidade, da proteção, da sabedoria, determinação, objetividade, sensibilidade, sensitividade, porque ela tem um campo sensorial muito sensível. Ela fala da frieza para enfrentar determinadas situações. Ela fala da esperteza, aonde rastejando a gente tem uma visão muito limitada das situações, porém a gente consegue se proteger ali de algumas coisas, mas isso a gente acaba entrando numa linha de perigo. Por isso que ela levanta não só para a defesa, para a imposição e respeito, mas também para ter uma visão abrangente de toda uma situação, para que ela consiga prever o problema, a dificuldade e o perigo e tomar uma decisão prévia para que aquilo não aconteça, ou se acontecer, aconteça de uma maneira ao qual ela já esteja precavida e não sobre respaldo nem sequela, tá? Então ela tem um lado muito aí favorável, muito positivo também, além de colocar você no estado de reflexão diante de alguma coisa onde você possa se posicionar, tá? Lembrando que cobra vive sozinha, tá? Então ela é fria, calculista, ela sabe lidar com a paciência para tomar o bote e a decisão e a atitude no momento certo. E é assim que a gente tem que ser diante dessa carta da cobra, dependendo do local da leitura aonde ela se encaixe, tá certo? Basicamente, a cobra fala disso, não somente da questão traição, maldade, falsidade ou do cunho sexual, tá? Carta do caixão. Carta do caixão basicamente fala de transformações profundas na vida do seu consulente, né? Aonde ele precisa descansar, fazer uma reavaliação de rota, reavaliação de vida, rever realmente as coisas que são importantes para ele, porque é um fechamento de ciclo para que comece um outro. Então ele passa por esse momento de transição ali para reavaliar essas coisas, para que ele possa entender essas grandes mudanças que estão acontecendo na vida dessa pessoa e que deixa ele meio perdidinho ali, sem rumo, tá? Então a necessidade de acalmar, descansar a cabeça, o corpo e o espírito e fazer essa reavaliação, desapegar de muita coisa, tá? Para poder dar continuidade no ciclo seguinte. Carta número 9. Carta número 9 é a carta do buquê, que fala de términos de ciclos difíceis, sofridos, mas que venham desabrochar aí mais alegre, leve, florido e feliz.
mas que também fala de que você precisa se libertar dessa linha de sofrimento. Pare de carregar as armaduras da vida por vontade própria, né? Chega, não dá mais tempo para isso. Ficar se vitimizando e sofrendo sobre algo que já passou, que é do passado. É um momento de superação. Se você não consegue superar isso sozinho, procure uma ajuda profissional que possa te orientar dentro desse processo evolutivo e de superação. Aí, lidarmos com as nossas sombras, que é onde fica guardada essas emoções, é muito difícil, mas a gente precisa aprender a lidar com ela porque somos feitos de luz e sombras, e as duas polaridades precisam andar juntas, tá? Isso é equilíbrio. É o Sol e a Lua. Carta número 10 é a carta da foice, falando de cortes positivos, aonde você deve cortar tudo aquilo que te adoece, tudo aquilo que te faz mal. As ervas daninhas do seu caminho, elas precisam ser cortadas pela raiz, para que você possa realmente voltar a crescer, para que você possa voltar a prosperar em todos os âmbitos da sua vida, inclusive na saúde. Tá? Sejam elas pessoas, situações, matérias, seja o que for, é um momento de corte. Se você não cortar, o universo vem e corta por você. E quando o universo toma esse posicionamento de dianteira, ele não dá um aviso prévio, ele simplesmente vem e corta e você fica aí com cara de caneco, sem saber o que está acontecendo ou por quê. Exatamente por isso, porque o universo te deu o livre-arbítrio, respeitou o seu livre-arbítrio e te deu a opção de escolha. Você escolheu pela inércia, por não tomar atitude nenhuma, no momento que era necessário esse posicionamento. E você não se posicionou do lado oposto. Então vem o universo e toma a frente e corta isso pela raiz. Vem a carta agora do chicote. A carta do chicote é uma carta no Lenormand negativa. Por quê? Porque ela remete a sofrimento, a dor, a açoite, a chicotadas, a feridas, a traumas, a coisas ruins, dolorosas que a gente passa na vida. E a partir daí, ele te obriga a tomar uma atitude com o número 11, tomar uma atitude a seu favor. E fala que a situação não vai ser fácil, que você vai ter que se empenhar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que ali sofrer um pouquinho, dar o suor mesmo para poder chegar nos seus objetivos, mas que você consegue. E ele passa a ser um objeto de simbologia de tudo aquilo que você não quer mais para a sua vida, no sentido de dor, sofrimento, né? Sejam de pessoas ou de situações. Então ele passa a ser um objeto de busca, de determinação, de objetividade, mas também de tudo aquilo que você não quer de ruim passar novamente na sua vida. Tá certo? Ele representa movimento. E para que se tenha um movimento, você precisa ter a iniciativa, a atitude, a impulsão de dar o primeiro passo, tá? Lembrando que não vai ser fácil. Carta número 12. Carta número 12 é a carta dos pássaros, que vem falando de comunicação, comunicação aberta, fala de liberdade também. E vem falar para você que é o momento de você sair da gaiola, para que você possa alçar novos voos, ser livre. É o momento de você cortar as amarras que te prendem ao chão, para que você possa crescer, não só financeiramente, mas enquanto pessoa, profissionalmente e dentro dos seus objetivos de vida, para que você possa encarar novos desafios aí sem medo, tá? Não você, seu consulente. Ou você também, caso você vá fazer uma leitura aí de aconselhamento pessoal diário, onde a gente tira de uma até no máximo 3 cartas, tá? Aí vem também, agora, carta da criança, carta número 13, que fala da ingenuidade, da pureza, da alegria, da felicidade, da flexibilidade diante de alguma situação, mas que também você deve viver a sua vida, aquele momento, um dia de cada vez, da melhor forma, com mais intensidade possível, mas com maturidade e responsabilidade, né? E qual o lado negativo dessa carta? Toda criança é cruel, maldosa, fria, calculista e manipuladora. Então é esse, né, o lado negativo dessa carta, que te leva para esse lado aí mais sombrio da criança.
Carta número 14, a carta da raposa, a carta que fala para você, olha, tenha sabedoria diante de algumas situações, seja precavida, seja analítica, não assine nada, nem tome nenhuma atitude em dúvida. Leia até as entrelinhas de cada documento e não assine nada sem ter a certeza do que você está assinando. Esse é o lado positivo, né? A raposa, ela nunca dá o bote sem ter a certeza que ele vai ser letal, porque senão ela pode passar a ser a caça, né? A vítima. Qual é o lado negativo? A autossabotagem. O que seria a autossabotagem da raposa? É você deixar de tomar as atitudes necessárias por medo, por insegurança e por ficar pensando demais. E você passa a perder as boas oportunidades que a vida te oferece, né? Por pensar demais, a banda passa, você perde o ritmo, perde o show e perde o momento da vida. Essa é a carta da raposa, que fala de ser uma pessoa extremamente cismada, que dificilmente confia em alguém, mas extremamente inteligente, estratégica e calculista, fria ao extremo. Carta do urso, que fala das falsas ilusões, da falsidade. Por que falsa ilusão? Porque todo mundo, quando vê um ursinho, acha ele fofinho, né? Quer apertar, quer beijar, quer ter pra si. Só que o urso ele é perigoso, porque o abraço dele mata. Isso. Lamento de dizer assim, de uma maneira fria e direta, mas é verdade, o urso é perigoso, ele mata. Ele pode estar ali a 200, 300 metros de você. Se ele se sentir em perigo, coagido de alguma forma, essa chavinha vira, em 3 segundos ele está do seu lado. Antes que o seu reflexo entenda o que está acontecendo, ele já está do seu lado te dando uma patada. Letal. Tá? Então, é uma situação que requer cuidado. Por isso, a falsa ilusão. Quando você cria uma ilusão sobre uma pessoa, uma situação, achando que é aquilo, e na verdade, quando você se depara muito rapidamente, é totalmente ao contrário. O urso ele tem um elemento surpresa como chave de apoio e elemento alfa para a sua sobrevivência, né? Então, cuidado quando essa carta aparece, porque ela remete a perigos inesperados. Mas também ela fala de força, determinação, objetividade, que o urso também nunca volta para casa com fome. Pode falar para você que é hora de você sair desse momento de hibernação da zona de conforto e partir para a luta, correr atrás dos seus objetivos, sonhos ou aquilo que você quer. Ou, dependendo da sua leitura, pode falar para você, olha, calma, que agora é o momento de você hibernar, de você voltar para o seu cantinho, de você descansar, para que o seu corpo possa se reabilitar, possa se recuperar e reaver tudo aquilo que ele perdeu durante esse período de batalha, de luta e de busca. Tá certo? Então o urso ele pode arremeter a todas essas situações. Carta número 16, que vem a ser a carta da estrela, uma carta extremamente positiva. Que bom, né? Depois de 2 cartas aí, mais ou menos, vem uma carta positiva para dar um alento, para dar um acalanto, um direcionamento. Sim, por que direcionamento à estrela, Kleber? Porque os ciganos, por ser um povo nômade e viajar muito durante a noite, não usa bússola, ele se orienta pelo Cruzeiro do Sul, pelas estrelas, né? Não que eles tenham estudado a isso, mas como eu disse, a espiritualidade, a intuição, sabedoria milenar dos ciganos traz isso por tradição. Então eles se orientam através da natureza, do cheiro da terra, das estrelas, do som das árvores e dos passarinhos. Então eles se orientam e se coordenam através disso. Então as estrelas também falam de orientação, falam do contexto do universo estar ali te abençoando, trabalhando na sua vida para que você tenha sucesso e sorte diante de determinada situação ou problema. Também fala da sua estrela pessoal, da sua luz pessoal, que nesse momento está em ascensão, está no momento positivo, para você usar isso a seu favor. Tá certo? Estrela basicamente é isso. Falamos aqui 24 minutos sobre o primeiro contexto da aula. Tivemos uma aula aí de 16 cartas, onde eu espero que você consiga absorver o máximo possível dessas informações. E eu vou dar sequência na videoaula, num próximo vídeo,
certo? Para que não fique muito extenso e muito cansativo, porque eu sei que são muitas informações, o calhamaço de informação é grande e você precisa absorver, tá certo? Volto já já no próximo vídeo. Grande beijo para você e se lembre, Kleber Whittaker, 8211 8257 8086. E como diz o Juan, meu cigano, conhecimento perdido que não é transmitido e repassado é conhecimento perdido. Tá certo? Grande beijo para vocês.